Aula 5. Então hoje a gente vai aprender alguns movimentos extraordinários. E o primeiro que a gente vai estudar, ele é chamado de rock. Então, como a gente viu no xadrez, né, a gente sempre mexe uma peça de cada vez. Porém, para a gente fazer o movimento do rock, a gente mexe duas peças. E esse movimento, ele é realizado entre o rei e a torre. E pode ser com essa torre ou com essa torre. E o rei. E o rei e as torres, elas devem estar nas suas casas iniciais. Então a gente consegue fazer só quando o rei está aqui, a torre está aqui e essa outra torre está aqui. Então essa é uma das condições. Uma outra condição é que a gente não pode ter movimentado o rei e nem as torres. Por exemplo, se eu fiz um movimento com meu rei para aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, eu já não posso fazer o rock. O mesmo com a torre. Se eu movimentei a torre uma vez, eu já não posso fazer o rock. Se eu movimentei essa torre aqui uma vez para cá, e se eu não movimentei meu rei, eu posso fazer o rock com essa torre. E o mesmo caso ao contrário. Outra condição também para a gente executar o rock é que o espaço entre o meu rei e a minha torre, ele deve estar livre e não se achar exposto em xeque. Então, o que é isso? Vamos fazer alguns movimentos aqui. Ó, aqui agora eu já consigo fazer o movimento de rock. Por quê? Eu tenho esse espaço aqui livre. Eu não tenho nenhuma peça, né, que estaria atacando essas duas posições aqui. Então aqui eu já consigo realizar o rock. Como que se realiza o rock? Então a gente tem o rock pequeno e o rock grande. Primeiro a gente vai aprender o rock pequeno. Então eu movimento duas casas com o rei. Então o rei ele vai para aqui e o mesmo com a torre. A torre estava lá, ela passou para cá. Então, ó, esse é o movimento de rock. Meu rei vai ficar aqui e a minha torre vai ficar aqui. Então, esse é o movimento de rock. Esse é o rock pequeno. Então, fiz o rock, ó. Agora, mesmo caso, as pretas. Elas vão fazer o rock. Desculpa. Primeiro movimento das brancas. Ó, fiz o rock. O mesmo caso que a gente fez com a branca, certo? Agora eu vou mostrar o rock grande. Ó, agora a gente vai fazer o movimento do rock grande. Então veja aqui. Agora eu vou fazer o movimento com o rei. Sempre com o rei e com a torre. Ó, veja. Aqui tá livre aqui. Não tem nenhuma peça atacando aqui, por exemplo, que eu digo aqui, se o bispo estivesse aqui, veja que ele está dominando essa casa, ó. Eu não posso efetuar o meu rock grande. Então, nesse caso aqui eu já posso. Então, eu vou fazer o rock grande, ó. Fiz o rock grande. Então, meu rei vem aqui e a minha torre vem aqui. Esse é o rock grande, ó, rock grande, e o mesmo caso aqui, ó, rock grande, certo? Então, para a gente fazer o rock, né, o rei e a torre deve estar aonde? Na sua casa inicial. Entre o rei e a torre não pode existir peças, então aqui não pode existir peças. O mesmo caso, né? Se fosse aqui, não pode existir peça. O rei, ele não pode estar em xeque, né? Então, por exemplo, aqui,
Então aqui eu estou em xeque nessa situação aqui. Então eu não posso executar o rock aqui. Eu vou tentar fazer, ó. Já não aceita. Por quê? Porque ele está em xeque. E outra situação, né, que ele não pode ocupar, né, nenhuma casa que seja atacada e nem passar por nenhuma casa que seja dominada pela peça adversária. Por exemplo, o bispo, ele está dominando aqui, essa minha diagonal. Então, eu não consigo fazer o roque aqui. Então, esse é outro requisito. Então hoje, amiguinhos, aprendemos sobre o rock. Então estudem, pratiquem e até a próxima aula. Abraço a todos, amiguinhos.